Estágio, a melhor forma para entrar no mercado de trabalho. Se você já é um profissional e ainda não encontrou emprego fixo, que tal uma vaga de trabalhador temporário? Acabou de ser contratado? Então preste atenção às dicas do programa de hoje. Você vai ficar por dentro dos seus direitos e deveres no novo emprego. 3 meses para conhecer e ser conhecido. Saiba quais são as vantagens do período de experiência. Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso realiza seminário sobre trabalho escravo. No estúdio, especialistas discutem formas de erradicar a exploração de mão de obra no Brasil. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O estágio é o primeiro passo para quem quer entrar no mercado de trabalho. E o comportamento do estagiário durante esse período é fundamental para determinar o tipo de profissional que ele vai ser no futuro. São muitas as vantagens para quem escolhe o estágio e responsabilidades também. Ainda no segundo semestre do curso de Propaganda e Marketing, Augusto Gomes, de 22 anos, começou a estagiar. Foi o primeiro contato dele com o mundo profissional. Foi ali que eu aprendi o básico de como trabalhar, de como se portar dentro de uma empresa. Hoje, no último ano da faculdade, Augusto reconhece que a experiência adquirida durante o estágio vai fazer diferença na sua vida profissional. Eu sei que quando eu terminar e entrar no mercado de trabalho para trabalhar sem ser como estágio, já vou estar muito mais experiente do que uma pessoa que fica na faculdade, só estuda, só tem conhecimento teórico e não tem nenhum amadurecimento, né, como pessoa e nem como trabalhador mesmo. Em 2008, uma nova lei trouxe mais benefícios aos estagiários, como direito a férias, vale transporte e mudanças na carga horária semanal, que não pode ultrapassar 30 horas. Mas o Ministério Público do Trabalho alerta. É bom estar atento, pois algumas empresas acabam desviando a função do estagiário ou não fazendo o acompanhamento necessário para a sua formação profissional. Quando se conclui que essa prática vem sendo adotada pela empresa, se chama a empresa para audiência. Se a empresa não aceitar firmar o termo de ajustamento de conduta, ou seja, se ela não aceitar se adequar à ordem jurídica, respeitar os pressupostos legais para a contratação legítima de estagiários, não resta outra alternativa para o Ministério Público, senão o ajuizamento da ação civil pública. Aí vai se exigir judicialmente que a empresa passe a cumprir os requisitos legais para a contratação de estagiários. No Brasil, hoje, existem cerca de 1 milhão de estagiários. Só aqui, nesta instituição, 200 mil jovens que estão cursando ensino médio superior tiveram oportunidades. E se você está procurando um estágio, é bom ficar atento a algumas dicas. Saber trabalhar em equipe, ter visão sistêmica, ser empreendedor. Hoje, 80% dos desligamentos dos estagiários, quando solicitados pelas empresas, são por problemas comportamentais, não são por problemas técnicos. E também uma outra dica para esses alunos é o seguinte: não achem que só o curso superior vai dar o embasamento necessário para eles se dar bem no mercado profissional. Eu indico muito que, além do curso superior, que eles façam cursos paralelos, uma outra língua. Estar preparado e conhecer a realidade do mercado de trabalho. São muitos os benefícios para quem escolhe fazer estágio. É bom que eu, tenho experiência, e quando eu tiver maior eu posso arrumar um emprego melhor. Já tenho uma experiência no que eu vou trabalhar. E quando o contrato de estágio termina? Por ano, milhares de ex-estagiários se deparam com um mercado de trabalho disputado. O trabalho temporário é uma boa oportunidade para quem procura emprego fixo. É só um gerente entrar de férias que o Ari é chamado. Hoje ele gerencia lojas de uma rede de calçados em Brasília, mas não iniciou a carreira no cargo. Em 2010, assinou um contrato temporário e teve que mostrar muito serviço para chegar até aqui. Você tem que saber o que realmente o cliente quer, saber suas reais necessidades. Também fiz alguns cursos profissionalizantes para melhorar o currículo também. O trabalho temporário está regulamentado em lei, que foi criada com o objetivo de atender às necessidades de substituição temporária da empresa.
como por exemplo em situação de férias ou licença-saúde. E também quando há um acréscimo extraordinário de serviços, como em épocas de fim de ano e datas festivas. A norma permite o funcionamento de empresas do ramo, que são as únicas autorizadas a fornecerem o prestador de serviço. Atualmente no Brasil existem mais de 1.500 empresas e filiais de trabalho temporário ativas e certificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2011, houve um crescimento de 7% em relação a 2010, com 965 mil trabalhadores temporários. Em média, mais de 20% deles foram efetivados. O trabalhador que é contratado em regime temporário tem os mesmos direitos previstos em lei que um trabalhador de um contrato indeterminado, inclusive o valor equivalente do salário e o direito às férias. O trabalhador temporário tem todos os direitos, quase todos os direitos previstos ao trabalhador contratado por prazo determinado, inclusive as férias, se completar o período aquisitivo, ou proporcionalmente se o término do contrato se der antes de 1 ano de serviço. A diferença é que o empregado temporário não tem direito de receber aviso prévio e o empregador de pagar os 40% da multa rescisória. Este advogado lembra que a contratação precisa ser por escrito. É necessário, obrigatoriamente, o contrato escrito e o registro em carteira de trabalho, que se dá em relação à empresa prestadora de serviço temporário com o próprio trabalhador. O advogado ressalta que para se caracterizar um trabalho temporário, o trabalhador precisa ser contratado por uma empresa específica do ramo. Existe uma relação triangular em que se vincula o trabalhador com a empresa de trabalho temporário, que é essa empresa que deve pagar o trabalhador e que tem responsabilidade sobre os seus direitos. E outro contrato diverso da empresa tomadora dos serviços com essa prestadora de serviços. São duas relações distintas. Lembra do gerente substituto, o Ari? Ele agradece a oportunidade que teve com o trabalho temporário. Tive a oportunidade e agarrei ela. Conseguiu um emprego fixo? Quer saber quais as vantagens do período de experiência? Então não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedeu liminar determinando que a Câmara Municipal de Belém realize no prazo máximo de 6 meses concurso público para o preenchimento dos cargos efetivos vagos na instituição. A decisão é resultante de ação civil pública ajuizada em 2010 em face da Câmara e da Prefeitura Municipal de Belém. A autoria da ação é do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público do Estado do Pará. Outras informações no www.prt8.mpt.gov.br. Emprego novo e cuidados antigos. O trabalhador precisa estar atento a muitos detalhes quando entra em um novo emprego. Para começar, do próprio contrato, que estabelece direitos e deveres do empregado. Qualquer deslize pode ser irreversível. Depois de procurar emprego por mais de 1 ano, Michele é a mais nova auxiliar de farmácia neste hospital em Brasília. Há pouco tempo, no novo trabalho, ela ainda está em fase de adaptação. A gente segue todas as normas do hospital, né, antes de começar a trabalhar, e depois que a gente entra na função, aí depois que a gente vai adquirindo experiência dentro da área que você vai trabalhar. Conseguir se adaptar em um novo emprego pode ser um desafio, ainda mais quando o trabalhador não está atento a alguns detalhes desta nova fase. Alguns deslizes podem prejudicar os primeiros dias de trabalho. Às vezes as pessoas são prolixas demais, falam demais, às vezes fogem do foco, por exemplo, do que foi perguntado durante a entrevista e discorrem muito, ou então elas realmente não dão conta de falar do que fazem. Tem gente que chega de qualquer jeito, de bermuda, de boné, e isso não pode acontecer. O Ministério do Trabalho e Emprego prevê só neste ano a criação de 2 milhões de postos de trabalho. Uma dessas vagas pode ser sua, mas é importante seguir alguns conselhos, como, por exemplo, ler o contrato antes de assinar. Você leu o seu contrato? Você sabe o que estava escrito nele? Não lembro não. É porque é estatutário, acho que não sei se tem alguma coisa assim, mas eu não li não.
Nem indicaram não, que era para ler ou não. Eu tento ler sempre para saber quais são os meus direitos ali no trabalho, porque tem muitas vezes que a gente passa por alguma coisa e o patrão tenta sempre jogar para cima da gente e a gente tem que saber para que isso não aconteça. Para iniciar uma nova etapa profissional, é preciso estar disposto. Um bom estado de saúde é fundamental. É obrigatório todos os empregados fazerem exame admissional, não apenas o admissional, mas também os periódicos e os demissionais. Ou seja, todo trabalhador tem que fazer exames médicos quando vai ser contratado, durante o período contratual e se ele tiver que sair também do emprego. Depois que o funcionário assina o contrato, ele e a empresa têm 90 dias para se conhecerem. É este período de experiência que vai definir a permanência ou não do trabalhador no emprego. A mesa fica sempre assim, cheia de papéis. O telefone não para de tocar. A todo momento, clientes ligam para fazer pedidos. É a Tatiana quem recebe a demanda. Há um mês foi contratada para a gerência administrativa da empresa de materiais e serviços de informática. Ela está no período de experiência e acredita ser o momento certo para saber se continua ou não no trabalho. É onde você vê, né, como é que é a rotina da empresa, né, e é onde você vê todo o trabalho, como se desenvolve, né? Então, acredito que é muito importante, sim, para essa adaptação, para essa fase inicial, e você vê, né, se vai dar certo, se você vai dar conta. O período de experiência não é obrigatório, mas é muito utilizado pelos contratantes e não precisa ser uma empresa de grande porte para optar pelos 3 meses de experiência. É nesse tempo em que o empregador vai saber se o candidato tem as habilidades, a competência e saber até mesmo se tem o comportamento ideal para executar o serviço. É o momento de saber se o trabalhador tem o perfil desejado pela empresa. É por isso que a empresária Eliana sempre faz primeiro o contrato de experiência, seja para a parte técnica ou para a administrativa da empresa. E ressalta, a carteira de trabalho tem que ser assinada. É uma preocupação nossa, né, para não dar problemas futuros, porque se a carteira não está assinada do funcionário, ele pode vir a procurar as leis trabalhistas, né? E não é certo a gente estar com o funcionário dentro de uma empresa sem estar registrado. O período de experiência é estabelecido em lei pela CLT. Esse período dura no máximo 90 dias, podendo ser estabelecido um período menor e pode ser prorrogado por uma única vez, desde que não exceda os 90 dias estabelecidos pela lei. Caso a empresa queira continuar com o funcionário depois do período de experiência, não é preciso fazer um novo contrato. Ele é automaticamente alterado para o prazo indeterminado, garantindo assim todos os direitos do trabalhador, já que no contrato de tempo de experiência, o empregado tem direito a 13º e férias proporcional, retirar o FGTS, mas não tem direito de receber a multa rescisória. Ao terminar um contrato por prazo indeterminado, ou seja, uma demissão do empregador sem justa causa, este tem a obrigação de pagar ao empregado uma multa de 40% do fundo de garantia depositado, mais um aviso prévio, que, segundo uma lei nova, ele é proporcional ao tempo que ele trabalhou na empresa. Situação muito diferente do funcionário que está em experiência. O advogado lembra que qualquer uma das partes, tanto o empregado como o empregador, podem rescindir o contrato antes do prazo final de experiência, mas pode pagar uma indenização. Financeiramente, existe um limite dessa indenização por parte do empregado, que é a mesma que o empregador pagaria se fosse ele que desse causa à rescisão. Porém, usualmente, a Justiça sempre entende que esta indenização paga para o empregado que rescinde o contrato de experiência antecipadamente só é devida se o empregador, de fato, realmente comprovar que sofreu prejuízo, o que usualmente não acontece. A seguir, MPT do Mato Grosso realiza seminário sobre trabalho escravo.
No estúdio, uma conversa com especialistas sobre esse assunto. É no próximo bloco. 6 trabalhadores encontrados em condições de trabalho análogo ao de escravo em Xanxerê, interior de Santa Catarina, no final de setembro do ano passado, receberam na terça-feira, dia 21 de fevereiro, um salário mínimo cada um, a título de dano moral individual simbólico. Eles viviam em situação precária, fazendo reflorestamento de eucalipto na propriedade de Adriano Carlos Piaseschi quando foram resgatados. Outras informações, www.prt12.mpt.gov.br. Trabalho escravo é tema de seminário promovido pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso. Durante o evento, autoridades assinaram um acordo para erradicar a exploração indevida de mão de obra. Confira na reportagem. Uma das funções do Ministério Público do Trabalho é combater qualquer tipo de serviço degradante. Com o intuito de coibir o avanço do trabalho escravo, o MPT em Mato Grosso, em parceria com a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, realizou na capital, Cuiabá, um seminário para discutir o tema. Os participantes abordaram os diferentes tipos de responsabilização pela prática do trabalho escravo, civil, criminal ou trabalhista. As formas de repressão foram ressaltadas, bem como as medidas de prevenção contra o trabalho escravo. Ao final do seminário, uma carta foi elaborada afirmando o repúdio à exploração de mão de obra. E o trabalho escravo é um tema recorrente na atualidade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, doutora Vera Albuquerque, e o coordenador-geral da CONATRAI, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos, José Guerra. Bom, o que seria hoje, doutora Vera, configurado como trabalho escravo? Há a configuração legal do artigo 149 do Código Penal, mas é importante para nós que as determinações todas desse artigo do Código Penal sejam bem entendidas. Nós não queremos a banalização do termo trabalho escravo. Trabalho escravo é algo muito sério. Por isso, nós no Ministério do Trabalho e Emprego, na parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho, elaboramos esse manual direcionados aos auditores fiscais do trabalho, que é o Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas ao Trabalho Escravo, e que ele procura configurar as situações, explicando realmente o que é o trabalho escravo, onde existe e onde ele precisa de ser reprimido. Nesse contexto, Zé Guerra, o trabalho escravo contemporâneo, ele tem suas particularidades, né? A gente pode dizer que ele vem mudado de configuração com o tempo? Podemos dizer que sim. O trabalho escravo contemporâneo, que está colocado, como a doutora Vera colocou, no artigo 149 do Código Penal, você tem 4 hipóteses que podem configurar o trabalho escravo. Você tem a questão, que é a questão, na verdade, do trabalho forçado, que é a questão, digamos, clássica do trabalho escravo, trabalho forçado. Você tem a possibilidade de ocorrer trabalho escravo por jornada exaustiva. Você tem a questão da servidão, da restrição do direito a ir e vir por dívidas. E a questão do trabalho degradante, do trabalho que viola os direitos humanos, que é talvez a grande inovação do conceito de trabalho escravo nacional e que está muito bem colocado no manual que foi feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a Auditoria do Trabalho. Doutora Vera, a gente sabe que o Ministério do Trabalho ele atua na repressão. Mas a prevenção também é um paradigma, aí, digamos, muito importante. Não só é muito importante, como é nisso que eu acho que nós devemos investir mais. Nós estamos fazendo a repressão muito bem feita. A cada dia atendemos a todas as denúncias que nos chegam de combate ao trabalho escravo, as denúncias reais, mas estamos conseguindo resgatar menos pessoas. Não que elas estejam mais escondidas, mas é que eu acho, a impressão que nós temos, a intuição que nós temos, o resultado é que os empregadores estão mais atentos. Porém, a prevenção e a penalização dos culpados é importantíssima. O Ministério do Trabalho e Emprego tem também a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, que trabalha na prevenção, por intermédio do Cine,
é o Serviço Nacional de Emprego, né, que trabalha junto com os estados, e por intermédio dos cursos de qualificação. Isso é importantíssimo, que o trabalhador encontre, no local onde ele está radicado, oportunidades de trabalho, que ele não precise de aceitar trabalhar em condições ruins por causa da necessidade de alimentar sua família. Guerra, qual que é a importância, então, do combate do trabalho escravo dentro da cadeia produtiva? É muito importante porque hoje, infelizmente, encontramos trabalho escravo em cadeias produtivas muito importantes para a economia nacional. Já foram verificadas situações de trabalho escravo na cadeia produtiva do etanol, na cadeia produtiva da soja, na cadeia produtiva do vestuário, no algodão. E são setores muito importantes para a economia do Brasil e setores que podem colocar o Brasil em situação vulnerável na comunidade internacional. O Brasil hoje é um ator importante nas negociações comerciais mundiais e a gente fica numa situação, com essa manutenção da exploração do trabalho escravo, numa situação onde uma minoria pode colocar o Brasil em uma situação de desvantagem comercial. Por isso é muito importante que nós trabalhemos dentro das cadeias produtivas econômicas nacionais para a erradicação do trabalho escravo dentro delas. A sociedade, ela atua como agente transformador, né? Dentro dessa cadeia produtiva ali para o combate à exploração de mão de obra? Claro que sim. Nós tivemos agora, há pouco tempo, uma situação de uma grande empresa de vestuário, onde foi flagrada dentro de sua cadeia produtiva a situação de trabalho escravo de trabalhadores estrangeiros, de bolivianos, e a repercussão social e a repercussão nas mídias e da próprios consumidores, do consumo consciente, foi muito importante para que essa empresa tomasse um passo à frente na utilização de monitoramento de sua mão de obra. Então, o papel da sociedade com consumo consciente, o papel das empresas nessa questão de limpar sua cadeia produtiva do trabalho escravo é muito importante nesse nosso combate. Hoje no Congresso está tramitando a PEC 438. Para quem está em casa, PEC é uma proposta de emenda à Constituição e, nesse caso, a PEC 438 foi colocada em pauta em 1999, votada pelo Senado em 2001, foi aprovada em 2001, foi então para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados votou-se em primeiro turno, só que está paralisada desde 2004, aguardando aí a aprovação em segundo turno. Doutora Vera, por que então é importante a aprovação dessa PEC dentro do Congresso? Essa PEC é importantíssima para nós, porque ela vai trazer um fator importante de consolidação da penalização de quem realmente encontra trabalho escravo, quem trabalha, quem produz com trabalho escravo. Ela, na verdade, não cria obrigações diferentes, ou seja, quem já trabalha bem não vai ser penalizado. Porém, quem foi encontrado aproveitando o trabalhador e fazendo o trabalho escravo, terá suas terras expropriadas. Isso é importantíssimo para fechar um círculo mais vicioso, terminar com um círculo vicioso e fazer um círculo mais produtivo em termos de que a produção seja útil para o país, seja útil para o trabalhador e traga um trabalho decente para o Brasil. A ministra Maria do Rosário disse aqui no Trabalho Legal, há 2 semanas atrás, que esse é o foco hoje da presidenta Dilma, o combate realmente ao trabalho escravo e a aprovação da PEC 438. Vocês lá da Secretaria de Direitos Humanos estão imbuídos nessa causa realmente? Dentro das nossas prioridades de direitos humanos no Congresso Nacional para 2012, a PEC do trabalho escravo, a PEC 438, é a número 1. Nós temos uma pauta legislativa, são cerca de 25 proposições legislativas dentro do Congresso, nós estamos batalhando pela aprovação de todas elas, mas a PEC, como já falei, esse grande sinal, essa grande mensagem do Brasil ao mundo e aos brasileiros de que o trabalho escravo não é aceito no Brasil, é a nossa prioridade total para 2012. A sociedade representada pelos políticos ali, né, o nosso Poder Executivo, Poder Legislativo, tem grande importância no avanço desse combate. Mas a população, né, doutora Vera, em parceria com o poder público, também tem uma atuação determinante nesse combate ao trabalho escravo. Isso é importantíssimo. Por isso nós procuramos trabalhar sempre em conjunto. Inclusive o próprio cadastro de empregadores que já foram flagrados com o trabalho escravo, ele atualmente, ele não é só uma iniciativa do Ministério do Trabalho. Nós temos agora uma portaria conjunta com a Secretaria de Direitos Humanos que configura essa lista, que formaliza essa lista, mostrando à sociedade que quem é flagrado com trabalho escravo, ela está na verdade, a empresa está fraudando também
homem, direitos humanos. Então, é algo que nós procuramos estar sempre sensibilizando a sociedade, como nos diversos eventos que fazemos, como nessa própria programa seu, como também no Pacto Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que é algo feito pela OIT, ONG, Repórter Brasil, e que nós participamos ajudando. Tudo isso envolve a sociedade, mostrando que é algo que o Brasil reconhece que acontece. Nós tivemos a audácia de reconhecer isso, porque isso acontece em todos os países, mas nós combatemos fortemente. Aí que vem aquele círculo virtuoso do fato, com uma boa prevenção, com uma boa repressão e com a penalização, punição adequada, nós realmente conseguiremos erradicar isso no Brasil, tenho certeza. Bom, eu conversei com a secretária de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, doutora Vera Albuquerque, e com o coordenador-geral da CONATRAI, a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos, José Guerra. Muito obrigado pela participação de vocês no nosso programa e o Trabalho Legal fica por aqui. Você pode acompanhar o programa também pela internet, pelo site do Ministério Público do Trabalho, o endereço é o www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!